Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nessa nossa aula 9, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Muito provavelmente não é a primeira vez que nós, aqui nesse curso do IEE, e talvez vocês, na vida de vocês, se deparem com essa parábola. Então, ela é cheia de simbolismo, cada frase, cada palavra que é incluída nessa parábola tem um significado importante. E eu não vou procurar não ser repetitivo, porque eu acho que isso de fato já foi visto, já foi objeto de atenção nesse curso em outros momentos. Então, eu vou, na verdade, chamar vocês a uma reflexão que eu acho importante e que tem tudo a ver com a parábola do semeador. Bom, a história é a seguinte: Jesus está ali na praia e começa a chegar gente perto dele. Ele sobe num barquinho, vai para o mar, as pessoas ficam ali na beira e ele começa a falar para as pessoas que saiu o semeador a semear, né? E que jogando as sementes, uma parte dessas sementes caiu no meio do caminho, né? E os pássaros então comeram essas sementes e elas não brotaram, não frutificaram, enfim, a coisa não foi para frente. Depois, algumas caíram no pedregulho, né? Pedregulho, como não tinha terra, então elas acabaram brotando logo, mas pela falta de terra elas não formaram raízes, veio o sol e acabou secando todos esses brotos. Uma outra parte ainda foi jogada nos espinheiros, e esses espinheiros acabaram crescendo e abafaram as sementes, que também não renderam frutos, não brotaram, não cresceram. E, finalmente, uma parte dessas sementes acabou caindo em terra fértil, e essas sementes, sim, acabaram produzindo frutos e outras sementes. E, no final, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Agora vamos procurar analisar um pouquinho o simbolismo dessa parábola do começo até o fim, né? Na verdade, essas sementes seriam os ensinamentos doutrinários, né? Os valores cristãos, né? Então, são essas sementes. E eles vão brotar em algumas pessoas e em outras não. Né? No caso daquelas sementes que caíram durante o caminho, né? Esse seria, segundo o próprio texto bíblico, né, do Novo Testamento, aquela pessoa que escuta a palavra, mas não lhe dá atenção. Né? E aí vem um espírito maligno, né? Vem os pássaros ali e aquilo que foi semeado acaba sendo, vamos dizer assim, tirado do coração, né? Comido, é ciscado pelos pássaros. Aquelas pessoas que se comparam ao pedregulho são as que escutam, recebem com alegria, com um certo entusiasmo no primeiro momento, mas fazem isso de maneira muito superficial. Então, primeiros reveses, primeiras tentações, aquilo tudo vai por água abaixo e os princípios, os valores acabam sendo esquecidos. Existem também algumas pessoas que se comportam como o espinheiro. As sementes caem ali e acabam sendo abafadas porque o espinheiro cresce. E esses espinheiros seriam os costumes, as coisas que nós temos para fazer no nosso dia a dia, a ilusão das riquezas, né? De conseguir, de conquistar as coisas, sem a devida base, né? nos valores cristãos, ou no nosso caso doutrinários mais precisamente. Então, no final das contas, isso acaba sendo abafado. A gente sabe, entende a importância desses valores, né, desses princípios da caridade, mas em razão do nosso dia a dia complicado, dos nossos afazeres, isso acaba sendo literalmente esquecido. Né? E, bom, aqueles que funcionam como terra fértil, esse está fácil, né? A semente, né, os valores doutrinários vão sendo colocados e acabam
frutificando, a pessoa vive disso, né? E ao final, quando Jesus fala, ouça quem tem ouvido de ouvir, né? Isso é muito simbólico, ele está querendo dizer que nós temos ferramenta para evoluir, que a gente tem capacidade de absorver a doutrina, os valores doutrinários, a gente tem capacidade de fazer nascer aquelas sementes que estão sendo semeadas, né? Mas que isso só vai acontecer se nós nos dispusermos a isso. Nós temos ouvido de ouvir, né? Então nós é que devemos ouvir no sentido de obedecer, de seguir aqueles princípios, aqueles valores doutrinários, né? Então essa parábola já é sabida, eu acho que por vocês, já não é a primeira vez que nós falamos dela aqui, e talvez não seja a primeira vez que eu convide vocês a fazer essa reflexão, né? De em que categoria nós estamos exatamente. Se a gente é o caminho, se a gente recebe tudo isso de maneira entusiástica e simplesmente deixa para lá, se a gente é um pedregulho, que a gente acha o conceito bonitinho, mas no primeiro revés a gente acaba cedendo às tentações e deixa para lá, ou se a gente é como o espinheiro, né? E aí o espinheiro, a gente sabe o que tem que fazer, mas o nosso dia a dia acaba tornando muito difícil a aplicação prática dos princípios, né? Eu arriscaria dizer que nós que estamos aqui, né, eu, assim como vocês, eu também me dispus a estudar. Um dia fiz o curso e continuo estudando, né? Não, acho que não, vamos dizer assim, o meu intuito em estar aqui no IE não mudou de lá para cá, continuo fazendo, vamos dizer assim, seguindo o mesmo trabalho. Antes estudando e agora continuando a estudar, mas procurando transmitir um pouco daquilo que eu aprendi. Hoje é fato, nós vivemos um fenômeno de ambivalência. Tá? Nós nos dizemos cristãos e por isso eu acho que talvez nós especificamente que estamos estudando, estamos persistindo, vocês estão no segundo ano, né? Nós por um lado somos um terreno fértil, a gente está aberto a ouvir, mas talvez prevaleça muito na nossa vida o espinheiro, né? Porque é muito difícil a gente conseguir, primeiro, né, conciliar esses valores com o nosso dia a dia, focar nisso, né? A gente tem que trazer comida para casa, tem que dar conta do trabalho, tem que cuidar dos filhos, tem que atender as pessoas que correm atrás da gente, tem uma série de responsabilidades. Então, no nosso mundo moderno, já é muito difícil a gente conseguir viver e aplicar esses valores, né? Então, mas é fato que a gente vive ainda, isso eu já disse antes, um cenário de ambivalência. Nós, e quando eu digo nós, eu acho que eu posso me incluir também, é óbvio que a gente tenta mudar, a gente se esforça para mudar, se esforça para evoluir, do seu ponto de vista moral, e colocar em prática o amor, né? A caridade é o amor em ação, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, colocar em ação esses princípios, eu acho que é o nosso principal objetivo. Mas é fato que nós hoje pregamos valores cristãos, né? Vamos dar a outra face, a empatia, vamos fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, mas nós vivemos no nosso dia a dia outros valores. Eu acho que eu já falei isso, né? Não faz muito tempo, em alguma outra aula. A criança chega da escola dizendo, apanhei, pai, né? Aí o que o pai vai dizer? Não, você tem que bater, porque se a criança bater em você, você tem que bater. Gente, desculpa, essa é a reação normal dos pais, mas isso não é um valor cristão. Então, não tem nenhum problema se a opção for, não, eu vou estimular meu filho a se defender e a bater pesado e a revidar, né? Mas, então eu não posso me dizer cristão. Isso não quer dizer que eu tenho que falar, filho, apanhe, né? Não é isso. Mas enquanto as pessoas viverem essa ambivalência, né, de se dizerem cristãos, saberem o que é certo, mas viverem outra coisa, né, estão no trânsito, não dão passagem para o outro carro, né, julgam os outros o tempo inteiro,
nas redes sociais recebem informações e repassam sem nenhuma responsabilidade, porque isso é fato, né? As pessoas colaboram com disseminação de mentira, né? E aí, quando as pessoas são questionadas, o que elas dizem? Ah, mas eu não sabia, eu achei que fosse verdade. Desculpa, nós temos ouvidos para ouvir. Isso quer dizer que a gente tem responsabilidade. Então, nós, hoje, se nós formos um campo 100% fértil, a gente talvez já não precise estar mais num mundo de provas e expiações. Eu diria que nós somos como se fôssemos o espinheiro, né? E que a gente tem, nós temos todos os elementos para discernir o que é certo e o que é errado, tá? Usamos o nosso dia a dia e as nossas angústias e os nossos afazeres, e que não são poucos, né? Todo espírita que se preze deve ter seu ofício, seu trabalho, né? É muito, muito importante, isso é algo muito valorizado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Nós dizemos cristãos, mas nem sempre nós vivemos aquilo que nós pregamos, né? Continua vivendo essa ambivalência. A gente verbaliza uma coisa e vive outra, né? Então, é essa reflexão dessa parábola que eu chamo vocês, né? E vamos discutir isso aí amanhã, terça-feira, se Deus quiser, às 8 da noite. Um beijo enorme para vocês e até lá.